Olá, queridos irmãos eleitos, graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sobre a mortificação dos pecados nos cristãos. Por John Owen. Sobre a mortificação dos pecados nos cristãos fala sobre a natureza da mortificação, primeiro negativamente mostrando o que não é, e depois positivamente, o que de fato é mortificação. O que a mortificação não é? A mortificação não é a destruição e a morte absolutas do pecado. É verdade que o objetivo é esse, mas não será alcançado na vida atual. Ainda que pela graça de Cristo seja possível a certeza de algum sucesso e vitória extraordinários sobre o pecado, vencendo quase constantemente, não se deve esperar nesta vida a sua morte e destruição totais a ponto de ser extinto. A mortificação não é a dissimulação do pecado. Quando alguém, por razões exteriores, abandona a prática de algum pecado, os outros talvez o vejam como uma pessoa transformada. Mas Deus sabe que essa pessoa acrescentou à sua primeira iniquidade a maldita hipocrisia e agora, mais do que antes, está na trilha certa para o inferno. A mortificação não é o aprimoramento de uma natureza serena e tranquila. Há pessoas que pela sua constituição natural podem cultivar e aperfeiçoar essas disposição e índole naturais por meio da disciplina, da ponderação e da prudência a ponto de parecerem, a si mesmas e às outras, grandemente mortificadas, embora o coração delas talvez seja a cloaca permanente de toda espécie de abominações. Tais pessoas devem avaliar a própria mortificação por meio daquilo que a índole natural delas não vivifica nem fortalece, expondo-se ao que é estranho a essa índole e terão uma melhor visão de si mesmas. Mortificar não é afastar o pecado. Alguém pode ser sensível à manifestação de certa concupiscência, poder opor-se ao seu surgimento, cuidar para que ela não irrompa como antes, mas ao mesmo tempo pode deixar que o velho e corrompido hábito se exteriorize de outra maneira. Quem permutou a soberba pelo mundanismo, a sensualidade pelo farisaísmo, a presunção pelo desprezo aos outros, não pense que mortificou o pecado aparentemente abandonado. Tal pessoa só trocou de senhor, mas continua escrava. A mortificação não é a vitória ocasional sobre o pecado. Quando o pecado tristemente rompe perturbando-lhe a paz, aterrorizando-lhe a consciência, essas coisas tumultuam e despertam tudo que há na pessoa fazendo-a voltar-se para Deus e clamar por vida. Estando o homem totalmente desperto, espiritual e naturalmente, o pecado recolhe-se na mente fazendo-se de morto diante dele, até que cessem todo o barulho e rebuliço estando decidido a repetir o mal em oportunidade semelhante. O que é a mortificação? A mortificação consiste no enfraquecimento habitual do pecado. A primeira providência na mortificação é o enfraquecimento desse hábito de pecado ou concupiscência para que ele não se erga, conceba, tumultue e provoque violenta, fervorosa e frequentemente com a naturalidade que lhe é própria. Isso é o que se chama de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, exaurir o seu sangue e os princípios vitais que lhe dão força e poder, a delimitação do corpo desta morte de dia em dia. É esta a insensatez de algumas pessoas, empenham-se com todo fervor e diligência contra a manifestação da concupiscência, mas se deixarem intocados, e talvez não examinados, o princípio e a raiz, pouco ou nada progridem nessa obra de mortificação. A mortificação consiste da luta e do combate constantes contra o pecado. Dominar o pecado diariamente com todos os meios dolorosos, mortais e destrutivos para ele é o ápice dessa luta. Que ninguém jamais pense que sua concupiscência esteja morta só porque está quieta, antes continue a se esforçar para lhe infligir novas feridas e golpes todos os dias. A mortificação consiste do sucesso frequente. Entenda o sucesso não como um mero mascaramento do pecado, para que ele não se mostre nem se realize, mas a derrota, o encurralamento dele até a conquista total. Por exemplo, quando de repente o coração surpreende o pecado em ação, seduzindo, alimentando a carne com imaginações, para levar a cabo os desejos dela, aquele captura imediatamente o pecado, leva-o à presença de Deus e do amor de Cristo, condena, e em seguida aplica-lhe o castigo máximo. Mate continuamente o pecado ou ele matará você continuamente. Amém. Esse foi mais um material convertido de texto para vídeo e disponibilizado pelo canal Teologia Reformada. Inscreva-se no canal, ative as notificações para serem avisados de novos vídeos, compartilhe essa mensagem para alcançar a mais pessoas, deixe seu like,
Comente aqui embaixo o que vocês estão achando do conteúdo disponibilizado a vocês pelo canal Teologia Reformada. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.